A nossa exploração hoje vai ser um pouco mais complicada do que parece. Porém, relaxa, porque não existe nada muito parecido com o Nokia mais 10 aqui, no nível de complexidade. Aparentemente, o Angus, ao invés de criptografias, prefere usar um tipo de enigma que L'ordinateur, existe um pensamento lógico le particular para téléphone, poder ser interpretado. Eu disse que isso Un aqui ia ser uma numéro. maluquice completa, então vai logo se preparando. O terminal barra site tem esse nome com o propósito de nu, indicar que o que pode ser encontrado na sua nu, superfície não é nem sequer o nu, início real de toda a nu. narrativa, sendo que a maior Ton inspiração que o numéro de Angus teve para portable. estabelecer o Seu design número de visual e portable. estrutura geral do terminal se trata de um site muito Um popular na telefone. gringa chamado de Fawkes Neocities, que foi criado em 2013 por um artista e músico chamado Fawkes, que criou a página com o objetivo de divulgar os seus serviços. E sim, dá pra ver que tem muita semelhança Mon entre um e numéro o de outro em alguns telefone. elementos, e esse fato Mon fez com que muitos numéro investigadores de acreditassem que o telefone. Angus e o Fawkes fossem a mesma Je pessoa. veux venir. Porém, apesar do Fawkes nunca se declarar em público pra quase nada, o Angus já afirmou algumas vezes em entrevistas que a única relação que ele possui com o site Neocities foi a influência que teve ao se deparar com ele pela primeira vez e ficar admirado com a forma com que a narrativa era contada. Então, por conta disso, em Terminal 00, a gente pode encontrar allons uma au zoo. extensa Tu veux jornada venir? de conhecimento, investigação e muita, mas muita coisa estranha. Agora, com o contexto em mente, acho que a gente já pode começar J'utilise un justamente stylo. pelo livro que o Angus escreveu, que no caso é o Star Blitz. Porque apesar dele mesmo ter dito que o terminal possui uma história própria e depois dizer que elas fazem parte de um ciclo só que envolve o site e o livro que ele escreveu, existem alguns elementos presentes na novel que são sim referenciados dentro do site e que podem ajudar a gente a entender a história que ele está tentando contar. Porém, apesar do livro ser até que barato, já que na Amazon ele custa só 20 pila, eu não pretendo analisar ele na sua totalidade, ao menos não por enquanto. Utilize Afinal de contas são telefone. mais de 600 páginas e seria muito maluco tentar resumir tudo em menos de 10 minutos sem acabar eliminando algo interessante ou importante. Porém, a gente ainda pode dar uma olhadinha nos 3 primeiros capítulos da novel que estão disponíveis de graça trabalhar. em uma das páginas do site. Sendo assim, vamos só tentar entender o básico da famosa e misteriosa fantasmagoria imperecível. O livro em si nos conta a história de mistério e Trabalhei. violência ocorrida na terra de Nirises, um lugar Tu veux constantemente venir au bureau atormentado avec pelos moi? horrores de doenças, animais selvagens e o completo abandono dos deuses. O único reino que insiste em não se dobrar ao caos sanguinário que o ambiente proporciona é um reino nortenho com o nome de Trutch. Um reinado que estaria longe de qualquer glória ou qualquer tipo de soberania proeminente de qualquer que seja a conquista. Na realidade, Trutch sobrevive ao vasculhar e pilhar relíquias e templos religiosos encontrados em cidades utilises destruídas ton pela portable. força colossal da morte que ronda a região. É uma busca desesperada para manter firme o pilar primordial responsável por impedir que a humanidade seja completamente aniquilada. Porém, aí está o problema. Para que manter a humanidade viva quando o próprio ato de viver é uma tortura nesse universo? Como manter vivo algo que já foi profetizado que ia acabar? Então, é no meio de toda essa narrativa sombria e dark que a Utilise gente conhece os dois personagens principais da Tom história, Yukis portable. e Shugo Krur. Porém, eu vou chamar só de Yukis e Shugo porque é muito mais fácil de pronunciar, ainda mais eu que tenho um problema sério de dicção. Yukis é descrita como sendo uma mulher de idade, uma ex-mercenária com experiência de batalha, assassinato e em como os horrores funcionavam nessa região. Porém, para ser honesto, a única prova da sua impaciência pode ser vista nas constantes interações com seu companheiro de viagem não muito convencional. O Shugokrur é descrito como um ser de corpo fantasmagórico constantemente flutuante no ar. Ele possui braços compridos com tentáculos que se movem como as sombras e que se conectam diretamente com